A paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a paz de Deus, nosso Pai, esteja em vossos corações, nossos queridos irmãos, em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos aqui no nosso canal para, irmãos, fazer um vídeo e abordar um tema extremamente relevante da nossa fé, o nosso compromisso, irmão, o nosso compromisso é com uma vida cristã autêntica, pautada nos ensinamentos de Cristo, dos apóstolos e de toda a Escritura, porque no Evangelho é nele que adquirimos a formação, né? E também podemos ter um estilo de vida cristã autêntico, segundo Deus. A vida cristã, irmãos, ela não é mar de rosa, não é flores. Não, a vida cristã é uma vida sofrida. E hoje vou abordar um assunto que o Senhor está trazendo no meu coração, desde ontem, né? A diferença entre a revelação extrabíblica e a revelação bíblica, pautada na Escritura. E vale salientar, irmãos, eu creio na manifestação dos dons vigente nos dias atuais. Creio. Vi muitas obras, vi muitos sinais que Deus fez no meio da minha família, no meio da Irmandade, dentro da minha casa. A minha casa, quando morava no Brasil, passava mais de 500 irmãos por mês para nós orarmos e buscarmos a Deus. Vimos muitos sinais. E na minha trajetória, principalmente dentro da congregação, os 40 anos que vivo dentro da congregação, vi muita coisa linda, gloriosa, magnífica, que Deus fez através de irmãos e irmãs que o Senhor se serviu deles. Mas também vi muita coisa feia, irmão. Muitos casamentos destruídos, né? Muita gente perdeu emprego por causa de falsas revelações, falsas profecias. Entendeu, irmão? Então, irmãos, nós vamos abordar um assunto aqui a respeito da revelação, né? Da revelação. A revelação extrabíblica, né? E a revelação que está pautada nas Escrituras Sagradas, que essa é uma revelação absoluta que o Senhor Deus deixou. A Bíblia Sagrada, ela é a infalível Palavra de Deus. Desde Gênesis até Apocalipse, nós encontramos nela a Palavra de Deus. E este livro magnífico, eu não estou falando nem
do papel e não estou me referindo à tinta, né? Porque o papel, a tinta, elas são humanas, né? São coisas humanas. O que eu estou falando é do registro da inspiração divina, que foi guardada deste livro. Então, quando eu falo de Deus, eu falo com muito temor e tremor. Eu estou falando de algo absoluto, algo divino. Então, irmão, a Bíblia, ela foi preservada para nós. A Escritura Sagrada. No meio de tanta guerra, de tanto sofrimento, tantos imperadores que mataram muitos cristãos, fizeram uma devastação de mortandade da igreja, mas o Senhor Deus preservou este livro para nós, Escritura Sagrada. E na Escritura Sagrada, foi esta revelação aqui que preservou a igreja. Agora eu vou especificar aqui, irmão, por que eu abordo a revelação bíblica. Porque, irmão, a revelação bíblica é uma revelação segura. Não é dizer que eu não creio que Deus pode tomar um irmão, se servir de um irmão. Claro, eu creio plenamente, porque eu sou testemunho de coisas extraordinárias que Deus fez. Só que nenhuma revelação se compara a que Deus deixou para nós, que é na Escritura Sagrada. Porque esta revelação aqui, bíblica, irmão, ela é como vou explicar para o irmão? Ela é um terreno firme, que a igreja caminhou nesse terreno, firme, seguro, e permaneceu. Por quê? Porque nesta revelação aqui, irmão, nós encontramos o parâmetro cristão, o parâmetro de uma formação em Cristo Jesus, chegar nele até a perfeição. Quando, irmão, eu falo de conhecimento bíblico, de nós conhecer a Escritura, eu não estou querendo dizer que a pessoa conhecer de Gênesis, Apocalipse, a Bíblia. Quando eu falo de conhecimento bíblico, eu estou querendo ir além. Eu estou falando de um conhecimento integral. Porque não adianta a pessoa conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, irmão, e não ter um caráter cristão, e não ter um relacionamento com Deus, e não ter relacionamento com seus irmãos. Entendeu? Prega, sai profetizando, e depois dentro de casa é um animal, sabe? Não tem um aspecto cristão diante da esposa, diante dos filhos, diante da família. Então, o conhecimento bíblico, conhecimento da Escritura, para ele ser um conhecimento mesmo genuíno, ele tem que refletir essas coisas que eu vou falar para os irmãos. Então, irmãos, a revelação, o homem de Deus, que é portador da revelação de Deus, ele tem que ter os requisitos de Cristo. Entendeu? É por isso
que nós encontramos lá na Epístola Universal do Apóstolo João, ele falando, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então, irmão, nós devemos provar os espíritos. Irmão, quando nós olhamos na Bíblia, até os anjos foram testados para saber se era anjo de Deus ou não. Gideão, lá no capítulo 6, quando apareceu o anjo do Senhor para ele, chamou ele de varão valoroso, o Senhor é contigo. E ele falou, o que é feito de nós, das maravilhas que nossos pais nos contaram, que nos sobreveio tudo isso. Depois Gideão falou para ele, se tu és mesmo que fala comigo, me espera que eu vou buscar um presente. E aí ele foi, matou uma vaca lá, uma vitela, trouxe a carne, fez um bolo para o anjo, e o anjo falou assim, ó, pega tudo isso, a carne, verte o caldo, coloca em cima da penha, derrama o caldo em cima. E aí o anjo com o cajado tocou na pedra. A pedra pegou fogo, e a hora que pegou fogo, o anjo subiu e desapareceu da fumaça. E Gideão gritou e disse, verdadeiramente, agora sei que é o anjo do Senhor. Né? E ele, ai de mim, que os meus olhos viram o anjo do Senhor. Então, irmão, ele provou para saber que era o anjo. Então, irmãos, outra coisa, nós temos que ter o mesmo espírito que tinha a rainha de Sabá. Nós não podemos comer qualquer coisa. Nós temos que saber quem é que está servindo a comida. Por isso, meu debate dentro da congregação, às vezes com bastante anciães, é nesse sentido, irmão. Nesse sentido. Porque, irmão, a pessoa para servir a comida, ele tem que preencher os requisitos que está lá em Timóteo 2:15. Procura-te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Então, irmãos, maneja bem. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Né? E nos versos antes, vamos ver aqui. Verso antes. Qual é o requisito daqueles que pregam ou até daqueles que profetizam? É os requisitos. Aqui, irmão. Se não preencher isso daqui, cale a boca. Vai buscar Deus, se santificar. Se não preencher isso daqui, não abra a boca, irmão. Não abra a boca. Porque quem prega tem que ser espelho, pode ser ele que for. Precisa ter ministério. Aquele que expõe o que é de Deus, se não tiver dentro disso daqui, irmão, não serve, irmão. Não serve. É melhor ficar em paz, quietinho, e orar, aprender primeiro, desenvolver um relacionamento com Cristo e depois expor, que Deus dá. Vê aqui Timóteo
capítulo 2, é o 2 Timóteo, né? Vamos ver aqui, só para os irmãos entenderem. Está antes do verso 15. Vamos ver aqui. Não, depois do 15. Depois do 15. Olha, 2 Timóteo 2:20. Ora, numa grande casa não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns para honra e outros para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Agora vamos ver. Vamos ver aqui. Foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com um coração puro, invoca o Senhor. Agora o 25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade. Então, irmão, aqui fala que o servo do Senhor, primeiramente, ele tem que se purificar da iniquidade e ser preparado, santificado, ser idôneo para o uso do Senhor. Entendeu? Não se pode pôr uma arma na mão de uma criança, irmão. Na mão de uma criança, o que vai acontecer? Ela vai começar a dar tiro para todo lado, ferir as pessoas. Entendeu? Assim são aqueles que pregam, que profetizam. Tem que ter isso daqui, irmão, para alguém olhar e ver que além do dom, ele tem uma vida de acordo com aquilo que ele prega. Porque senão, irmão, tem uma característica de um falso profeta. A rainha de Sabá, quando chegou na casa de Salomão, ela não viu Salomão. Primeiro, ela começou a ver como que os seus servos subiam na casa do Senhor, como que eles entravam, como que eles se posicionavam, sabe? Ela não tinha visto Salomão. Só em ela ver isso, os aspectos da sabedoria, os aspectos de quem estava na frente daquele povo, do povo de Israel, não se achou espírito nela. Ela falou, olha, não me contaram a metade da tua sabedoria. Porque o que eu estou vendo aqui é maior do que a fama que eu ouvi falar de ti. Então, irmão, ela para comer a comida, ela foi ver a cozinha primeiro. Então, irmãos, o negócio é sério. Pregar é sério. E fazer uma visita. E chegar lá, querer ensinar uma família. Não é brincadeira. O negócio é seriedade. Tem que ter uma vida cristã. Para alguém que recebe
e falar verdadeiramente, esse daí passou aqui, mas deixou um bom cheiro, um bom exemplo. Por quê? Porque tem uma vida cristã. Então, irmão, a rainha de Sabá, antes de ela sentar na mesa de Salomão para comer com ele, ela foi ver a cozinha. Então, irmãos, nós temos que saber de qual fonte está vindo comida. Qual fonte? Cheio de pregador para todo lado. Mas um cai aqui, outro cai ali, outro entrega o ministério ali. E aí, irmão, o que é isso? É lata vazia, irmão. Só faz barulho. Pegue uma lata vazia e bata nela para você ver. Ela faz um barulho terrível. Agora enche ela, ou de feijão, de outro conteúdo. Você vê, você bate, ela não faz barulho. Ela tem conteúdo. Então, irmãos, o negócio é muito sério. Por isso que um verdadeiro profeta que expõe a Cristo, se conhece ele pelo conteúdo cristão, se ele tem uma vida transformada, se ele nasceu de novo, se ele é um homem manso. Irmão, mansidão não está relacionado em falar calmo. Moisés, irmãos, foi o homem mais manso da terra, né? Mas ele era duro em palavras, mas ele é manso. Porque a mansidão, ela tem uma característica de uma submissão completa à vontade de Deus. Abraão diz lá que quando os pastores de Ló e Abraão brigavam, ele falou assim: olha, vamos fazer o seguinte para resolver essa situação. Se tu for para a esquerda, eu irei para a direita. Se tu for para a direita, eu irei para a esquerda. Querendo dizer, ele abriu mão do seu direito e deu o direito para o outro. Então, irmão, nós encontramos aqui que a mansidão é um dos requisitos daquele que prega. Tem que estar impregnado dentro dele. Ele tem que ser manso. Ele tem que ser sofredor. Ele tem que ter uma vida santificada. E também ele tem que ser idôneo, irmão. Ele tem que ter aprendido primeiro. Agora, quantos quem tiver, vê até em culto já vi muito, uma meninada no ministério, irmão. Depois você vê a vida dele dentro do púlpito, fora do púlpito, a vida dele não condiz com aquilo que ele está pregando ali. Não sabe nem o que é Bíblia, não sabe nem o que é Escritura, não sabe nem o que é a alma, o preço de uma alma. Então, amados, eu trago aqui, enfatizo aqui hoje deste canal, a diferença da revelação antibíblica e da revelação bíblica. A revelação bíblica, ela traz o quê? Bom,
ela traz princípio de vida cristã. Ela traz princípio de prática cristã. Então, irmãos, por que, irmão? Muitos entram, mergulha dentro de uma revelação, e aí, irmão, a escritura já não serve mais para ele. O que está nele, ele acha que é mais alto, é mais sublime do que está na escritura. Foi isso que aconteceu na história da igreja, do século I até o século XVI. Muitos entraram em revelação, desviaram o povo da verdade, o povo abandonou as escrituras e paganizou tudo, viveu dentro de dogmas. Entendeu, irmão? E aí vemos o grande trabalho de Calvino, de Armínio, muitos outros reformadores que lutaram para a igreja voltar para as escrituras sagradas. Eles se paganizaram. Essas revelações que não tinham uma coerência bíblica. Depois eu vou fazer, mais para frente, fazer um vídeo sobre a patrística, né, que é o período do século I até o século V. Como foi que a doutrina foi formada na igreja. Esse tempo aí foi o tempo de uma formação doutrinária. Entendeu, irmão? E o que aconteceu na história foi coisas terríveis, irmão. Por causa das revelações, das profecias. Por quê? É errado profetizar? Não, irmão. Não. Se recebeu de Deus, não é errado não. Só que tem que ter cumprimento. Tem que ter cumprimento. Tem que ter fato. Né? Então, irmão, o meu compromisso aqui é mais com a revelação absoluta, que é das Escrituras Sagradas. Então os irmãos que me conhecem muitos irmãos que nos conhecem, sabem como que é a nossa vida cristã. Gosto muito, amo muito a oração, entendeu? A oração, as coisas de Deus, as revelações, não sou incrédulo quanto à revelação, creio que Deus dá, só que, creio que Deus dá, só que a revelação absoluta, mais segura, irmãos, é a que está na Escritura Sagrada, porque ela traz princípio de vida cristã para nós. Quando nós lemos a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, os irmãos vê lá o que aconteceu na igreja. Paulo estava na prisão, né? E Epáfras, que era o que tomava conta da igreja em Colossos. E entrou 2 grupos da igreja, o judaísmo e os gnosticistas. O judaísmo pregava que para servir a Cristo tinha que circuncidar, tinha que guardar os sábados, as luas novas e as festas judaicas. Os gnosticistas, quando nós vemos lá do verso 18, né, até o 23, nós vamos ver, eles adoravam anjos, anjos. Então, o culto deles, né,
eles invocavam os anjos lá. Mas aí Epáfras não tinha como resolver aquele assunto e levou para Paulo. E Paulo, quando ouviu o problema, Deus deu para ele a doutrina para corrigir aquele grande erro doutrinário na igreja. E falou assim, ó, não ligado na cabeça. Eles tinham uma revelação, mas aquela revelação estava desfocada de Cristo. Entendeu? Então, Paulo falou assim, estão inchados, metendo-se em coisa que não viu, em culto de anjos, na sua carnal compreensão e não ligado na cabeça, do qual todo o corpo, bem ajustado e provido pelas juntas ligaduras, cresce para o aumento de Deus. E aí, qual é o conselho do apóstolo? Tais como: não toqueis, não proveis, não manuseeis por todas as coisas, perece pelo costume dos homens, porque tem uma disciplina no corpo, uma devolução voluntária, mas não são de valor algum, é tudo para satisfação da carne. Então, para me encerrar aqui este vídeo aqui, né, irmãos? Temos que ter muito cuidado com revelação de anjo. Senão, muitas vezes, já vinha oração, se fala mais de anjos do que do Deus Criador. Irmão, os anjos, a Bíblia apresenta eles como ministro de Deus. João, lá no Apocalipse, no capítulo 19, do verso 10, quando o anjo mostrou para eles, né, as revelações do céu, ele ia se prostrar diante do anjo. O anjo falou, não faça tal. O anjo repreendeu ele, avisando, não faça tal, eu sou conservo teu. Adora a Deus. E o anjo em Hebreus, eles são apresentados como ministro para nos ajudar na obra da salvação. A obra da graça, ela não está no ombro de anjo. Ela não está sobre anjo. Ela está sobre Cristo, irmão. E Cristo passou esta missão para quem? Para o Espírito Santo. E o Espírito Santo, na missão, na obra da graça, a função dele é glorificar a Cristo e glorificar Deus. Então nós devemos entender, porque a manifestação dos anjos no Velho Testamento era de uma esfera, na graça de outra. Não estou dizendo que os anjos não se manifestam. Se manifestam, mas eles têm uma missão paralela com Cristo. Só que nós estiver orando, Senhor, manda o teu anjo. Nós estamos passando por cima. Nós estamos passando por cima do Espírito Santo, irmão. Estamos passando por cima do Espírito Santo de Cristo. É Cristo. O reino de Deus está no comando de Cristo e do Espírito Santo. Nós temos que pedir para Ele tomar a providência. Entendeu, irmãos? E não, envia o teu anjo, Senhor. Envia o teu anjo. Não, irmãos. Precisa Deus enviar anjo para fazer obra? Não é dizer que Ele não envia. Ele envia. Mas os irmãos podem ver, os anjos, quando Deus enviava ele, quem era que estava sobre ele? Né? A presença de Deus. Se os irmãos verem, lá em Atos dos Apóstolos,
quando o anjo foi tirar Pedro da prisão, diz que resplandeceu uma luz na prisão. A mesma luz que resplandeceu na prisão é a mesma luz que Ezequiel vê lá do capítulo 1, refletindo em Deus. Então, irmão, para os irmãos entender como a coisa é seríssima. Eles vinham, mas Deus vinha, a manifestação de Deus vinha nele. Ele não vinha só o anjo, só por vir. Soberania de Deus vinha sobre ele para fazer aquela ação. Então, irmão, essa é a minha explicação que eu dei para os meus queridos irmãos. Ao passar do canal, não esqueça de dar o seu like, faça os seus comentários, ative as notificações para receber o seu vídeo. É um prazer ter você, a sua família, junto de nós aqui no nosso canal. Entendeu, meus irmãos? Fique com Deus. Ósculo Santo no vosso coração.